Bom, o assunto desse vídeo é sobre a poligamia, ou seja, os homens que têm mais de uma, duas, três mulheres por aí, aqui em Angola. Como é que isso funciona e como é que isso é visto aqui em Angola? Se é normal, se é legal, se é legalizado e tudo mais, eu vou falar isso aqui nesse vídeo. Então fique ligado até o final do vídeo para você entender melhor como é que as coisas aqui em Angola funcionam quando os homens têm mais de duas mulheres. Então, se você gostou do assunto, já deixa o like aqui no vídeo. Bom, como é que surgiu então esse hábito ou esta cultura aqui em Angola? De onde é que surgiu isso e qual é a origem, qual é a causa disso? Eu posso até dizer que, com base aos meus conhecimentos, né, não é porque li, eu fui buscar matéria em algum site e tudo mais, isso é coisa de Angola. Primeiramente é que Angola é um país com cerca de 33 milhões de habitantes. Desses 33 milhões de habitantes, a maior parte deles são mulheres. Quer dizer que Angola tem mais mulheres do que homens. E isso também é uma das justificativas que os homens dão para poder se desculpar dessa situação e ultrapassar esse assunto. Esse é um dos pontos, que Angola tem mais mulheres do que homens. Por isso é que os homens gostam de ter duas, três mulheres, que é para justificar isso. Que não, já que aqui em Angola tem mais mulheres, então se eu casar só uma mulher, e o meu amigo se casar só uma mulher, e o fulano de tal se casar só uma mulher, então vão sobrar mulheres que vão ficar sem marido. Isso é que acontece aqui em Angola. Agora, o outro motivo também é por causa das situações que nós vivenciamos no passado, desde a época da colonização portuguesa, aquelas batalhas, aqueles conflitos que a gente teve com os portugueses. Até mesmo depois da independência ainda houve mais outros conflitos aqui internos que resultaram na perda de muitos homens. E as mulheres ficaram assim basicamente abandonadas, ficaram assim sozinhas. São muitos homens que nós perdemos e as mulheres ficaram. Por isso também é que houve essa redução nos homens e o país tem mais mulheres. Essa também é uma das desculpas que os homens dão, que nós os homens temos dado. Menos eu, né? Porque eu não sou polígamo. Não disse isso no princípio, mas estou já aqui a aproveitar para dizer que eu não sou polígamo, não sou bígamo, graças a Deus. Agora, outra coisa, existe a poligamia ou então a bigamia, é quando eu estou a me referir mesmo em que as duas ou as três são assumidas, são casadas mesmo. Podem até não ser casadas no civil, ou na conservatória, ou na igreja, mas as famílias, aqui, nossos casamentos tradicionais se conhecem, são mesmo, as duas são oficiais, as três são oficiais. O assunto que eu estou aqui a falar no vídeo é muito diferente daquilo que vocês entendem sobre amante. Eu não estou a falar de amante, porque amante é quando o homem tem a sua mulher, tem a sua família, mas tem mais alguém aí nas escondidas que ninguém sabe, só eles dois é que sabem, e depois os vizinhos só vão se aperceber já depois. Isso aqui é amante, esse é um outro assunto. Eu estou a falar mesmo de bigamia ou então poligamia, quando as duas mulheres são assumidas. Aqui em Angola acontece bastante isso. Tipo, um homem tem uma família aqui no bairro, e no mesmo bairro, na outra rua, lá atrás, 2 ruas depois, tem mais uma outra casa, com outra mulher, outros filhos e tudo mais por aí vai. É assim que funciona aqui em Angola. Nem todos são assim, né? Nem todos são assim, mas isso acontece bastante. Um homem tem uma família aqui, tem mais outra família aí atrás na outra rua, como também pode ter uma outra família mas numa outra província, como os tropas, por exemplo, os militares. Os militares têm muito dessa, tem uma família aqui noutra província onde já foi batalhar, também tem mais outra mulher e família e tudo mais por aí vai. E muitas das vezes as duas mulheres ou então as três mulheres se dão muito bem, às vezes são mesmo amigas. Isso é uma coisa assim estranha, mas eu digo isso acontece mais no interior do país, nas outras províncias, tirando Luanda, que é a capital. Na capital também acontece, mas aí são um pouquinho mais discretos. Alguns são mesmo também se conhecem, as mulheres, as duas se conhecem, as famílias se conhecem, na boa. Tem outros que as famílias se conhecem, mas não se dão muito bem. Mas já na sua maioria é que existe mais essa coisa de amante nas escondidas e tudo mais. E em Luanda acontece muito disso. Mas nas outras províncias, no interior, por exemplo, no Kwanza Norte, onde eu já vivi
vivi um bom tempo. Existem homens que têm 2 mulheres e as 2 mulheres se dão muito bem, são amigas, são vizinhos até. Tem homens que as 2 mulheres vivem na mesma casa. Isso acontece no Kwanza Norte, acontece também no Moxico. Digo essas 2 províncias porque são as 2 províncias onde eu já vivi, onde eu já morei. Eu já vivi no Kwanza Norte, nesse momento estou a viver na província do Moxico, cidade de Luena. Então, acontece muito isso. Como tudo na vida tem vantagem e desvantagem, isso também tem as suas vantagens e também tem as suas desvantagens. E tem também consequências boas e consequências más. Vou começando pelas desvantagens. Bom, as desvantagens acontecem quando o homem ou então o casal fazem muitos filhos. Isso é uma coisa também que acontece bastante aqui em Angola. Eu acho que em África no geral. Aqui as famílias, em média, podem fazer 6 filhos. Em média, podem fazer 6 filhos. Com a primeira mulher, tem 5 filhos. Na segunda mulher, tem 4 filhos. No total, 9 filhos. E se calhar tem mais uma outra filha escondida numa outra província que ninguém sabe. Só o homem que sabe. Que fazem 10, por exemplo. Isso acontece bastante. Então, a desvantagem disso é que, em função da qualidade de vida que aqui em Angola é baixo, principalmente nas províncias do interior, é que, por exemplo, quando são muitos filhos, os pais, né, não têm aquelas condições de dar equitativamente para todos os filhos aquilo que eles merecem. Por exemplo, alguns estudam e outros não vão conseguir estudar porque não têm condições suficientes que é para formar todos os filhos. Os da primeira, os da segunda, então todos eles no geral não vão conseguir ter as mesmas condições, os mesmos benefícios que 1 ou 2 têm. Por exemplo, tem mata-bicho, tem leite, mas nem todos conseguiram tomar o leite. Uns beberam chá de cachinde, outros beberam leite porque não chegou para todos. Uns estão a estudar, outros não conseguem estudar porque não chega para todos. Não, esse ano estuda ainda você. O outro ano vai estudar o fulano. O Mingo vai estudar o próximo ano, porque esse ano a Mingota está a estudar. E sempre vai ser assim, um estuda esse ano, outro estuda no outro ano. Ou então vai ter mesmo alguém que não vai conseguir estudar, o outro só é que vai estudar. Depois para no ensino médio, fica aí. É mesmo muito complicado. Quanto à saúde também, é mesmo difícil, porque um está doente ou está incomodado, não vai ter condições para levar no hospital, porque na semana passada o outro também já estava doente e foi feito o tratamento e assim vai indo. Não tem condições para todos. Essas são as desvantagens. E as consequências é que? As consequências é que os filhos que não são bem cuidados vão ficar com aquela mágoa, com aquele rancor e vai criar um ódio entre os irmãos, inveja entre os irmãos e o famoso feitiço, que aqui em Angola acontece. Alguns filhos são capazes mesmo de fazer feitiço porque o pai só está a cuidar melhor do mano, mas eu não está a me cuidar bem, a mamãe não está a me cuidar bem, mas está a cuidar bem da fulana, então vou ir lá fazer algumas macumba aí. É possível, isso acontece. Pode ser feitiço, pode ser vida de crime, vão se meter na vida de crime, bandidagem, para ver se pelo menos através disso conseguem subsair na vida, né? Subsair de uma forma negativa. Outros vão nos outros caminhos, enquanto que os outros filhos estão a ser bem formados, estão a ser intelectuais, mas os outros vão vir mal. Essas são as desvantagens, são as consequências. Agora, vantagens, são vantagens no ponto de vista da pessoa que é bígamo ou polígamo. Isso é para adiantar. Então, quais são essas vantagens? As vantagens é que você como homem vais comer bem, porque a primeira mulher vai te fazer um bom jantar, depois de você jantar aí, vai jantar também na outra mulher, que é a segunda ou a terceira. Tem comida aqui, tem comida aí. Se na primeira mulher não tem comida que você gosta, não fez uma boa comida, vai na segunda, vai fazer uma boa comida. Estou a falar a comida nos 2 sentidos, a comida mesmo natural e também a outra comida que vocês estão a entender daquelas horas lá. Então, isso é o que acontece, essas são as vantagens. Vais comer aqui, depois vais comer mais lá também. Então, outra vantagem é que o homem tem um bom tratamento, aqui, tem um outro tratamento ali. Só mesmo para quem é polígamo ou bígamo já entende essas coisas. São vantagens para quem vive nessa situação, mas no ponto de vista